Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais essa webinário da Escola Oportunidade de Valores, a esse Demonte. Hoje vou falar para vocês sobre monitoramento de recalque. Eu sou o engenheiro João Cortes, cujo e-mail é joão.b.cortes@gmail.com. Bom, quando nós vamos falar de recalque, a primeira coisa que eu gostaria de lembrar para vocês, prestem muita atenção, porque é uma série de profissionais no mercado que estão fazendo monitoramento de recalque de maneira inapropriada, e isso não é só para as pessoas que fazem monitoramento de recalque, mas também para as pessoas que contratam o monitoramento de recalque, porque você tem que saber filtrar o profissional que trabalha adequadamente, de acordo com as normas, seguindo todo o padrão de qualidade, para que forneça para você, contratante, o produto que realmente você está comprando, capaz de atender às suas necessidades. Bom, o que é recalque? Recalque é o movimento vertical de qualquer obra de construção civil. O recalque mais conhecido é o da Torre de Pisa, aquela lá na Itália, que acabou inclinando. Bom, por que nós devemos realizar o monitoramento de recalque? A razão é muito simples. Nós precisamos saber se está ocorrendo recalque, se esse recalque ele está sendo diferencial, ou seja, se o prédio está abaixando por igual ou diferentemente. Se ele abaixa por igual, nós teremos alguns problemas, maior parte de cunho estético, mas alguns problemas com canalização de esgoto, água pluvial, água tratada. Mas se porventura esse recalque ele está ocorrendo desuniforme, ou seja, ele está ocorrendo de modo diferencial, o prédio ou a construção pode inclinar, levando inclusive a trincas, rachaduras, fendas, e em casos mais extremos, a demolição. Então, essa é o grande motivo para se realizar o recalque, para conhecer se realmente a obra que você está monitorando, a obra que você está construindo, está tendo ou não essa movimentação. Bom, como realizar? Existem várias maneiras de realizar o controle de recalque. A maneira mais usual é utilizando um nível. No mercado existem vários tipos de nível, igual esse aqui que eu estou mostrando para vocês. São nível laser, de baixíssima precisão, usada na engenharia. Então, esse tipo de nível não pode ser usado. Nós temos os níveis óticos. Esses níveis óticos mecânicos, eles podem ser usados desde que eles contenham uma placa plano paralelo, igual a este ou este nível de cá. Esse já não pode. Qual é a grande diferença entre esses três tipos de nível? Esse aqui, ele consegue uma precisão de 0,4 milímetros por quilômetro. Esse de cá, 0,5 milímetros por quilômetro. Esse aqui, 2 milímetros por quilômetro. Então, vocês podem começar a observar que o tipo de nível ele vai influenciar muito devido à sua precisão. Então, para fazer monitoramento, nós precisamos de um nivelamento de altíssima precisão. Esse nivelamento também pode ser feito com os níveis eletrônicos ou digitais, desde que nós usamos a mira adequada. No mercado existe aqui uma série de miras, miras de madeira, miras de alumínio, miras dobrável e até uma quase extinta mira horizontal. Bom, essas miras têm precisões muito distintas. Aqui eu estou mostrando para vocês uma mira com código de barra. Notem vocês que essa mira sempre vai ter aqui um nível de bolha para indicar a verticalidade deste equipamento. Então, se eu estou usando um nível eletrônico de alta precisão, o que é alta precisão? Maior do que 0,7 milímetros por quilômetro.
eu posso utilizar esse tipo de mira, desde que ela seja uma mira de ímbar. Porque se ela for de alumínio, a dilatação dela é superior à precisão que nós necessitamos no nivelamento. Aqui é uma mira clássica de ímbar, vocês podem observar, é uma mira já um pouco gasta pelo uso. Ela possui duas graduações, uma do lado direito, outra do lado esquerdo, e logicamente essa mira é uma mira centimétrica, cuja constante, ou seja, a diferença entre uma leitura e outra para saber se ela está boa, é 3,01555. Todas as vezes que nós vamos realizar o nivelamento e nós precisamos mudar o nível de lugar, para não perder a precisão, nós usamos este equipamento chamado de sapata, vulgarmente conhecido por sapo. Se vocês observarem, vocês vão ver que esse equipamento, a ponta dele é aboulada, fazendo com que a mira tenha um único contato com a superfície. Então a mira fica sempre na mesma posição. Notem vocês que aqui a bolha vertical ou a bolha esférica ela está abaixo aqui para o operador poder ver, né? E na hora que o operador vira a mira, ela mantém a mesma posição. Bom, se eu vou fazer um nivelamento, eu preciso de uma referência. No caso específico, nós usamos uma referência chamada Bitmark, que é uma referência de nível profunda, normalmente usando a norma da Petrobras, NR 1811, e para isso nós precisamos conhecer a sondagem. Por quê? O nosso BM, ou Bitmark, ele tem que ficar em um local onde o solo esteja firme, seja um solo rígido, no qual eu tenho certeza que não vai ocorrer nenhum tipo de movimentação. Isso para obra de construção civil convencional. Se for, por exemplo, uma barragem, isso aqui já tem que subir para 30, né? No mínimo 30 golpes aí. Bom, o exemplo aqui de um BM, de um Bitmark, ele fica normalmente um pouquinho abaixo do nível do solo. Notem vocês que a ponta dele aqui também é aboulada para ter um único ponto de apoio. Então, essa profundidade, ela acaba dependendo, ela é dependente da sondagem. Nesse caso específico, essa aqui está com 6,70 metros mais ou menos. Mais 1 metro de profundidade, então ela tem que ficar com 7,70 metros. Então, essa parte aqui, ela vai ficar cravada em um solo rígido ou sobre a rocha. Então, a profundidade é variável, né? Então, do lado de fora é colocado um tubo galvanizado de 2 polegadas. Essa haste é uma haste de 1 ou de 1,5 polegada. Notem vocês que essa haste ela é oca. Aqui embaixo é uma série de furos. O concreto é injetado e essa parte inferior com mais ou menos 1 metro de concreto ou uma nata, né, de cimento. E entre um tubo e outro, para evitar que ele balança, coloca-se uma graxa grafitada. Bom, eu vou precisar também de uma referência em cada um dos pilares. Notem vocês em cada um dos pilares. Por quê? O ideal é que se monitore todos os pilares. Para isso nós usamos 2 tipos de pinos. Esse está usando uma rosca fêmea e uma macho, no qual é apoiada a mira. Notem também que aqui existe somente um ponto de contato, por isso que ele é aboulado. Esse tipo de pino tem vantagens e desvantagens. A vantagem é que eu posso desenroscá-lo e levar esse pino embora. Então, aqui, essa parte fica livre de obstáculos. Então, esse pino não amassa. Em compensação, eu não garanto que coloco ele sempre na mesma posição. E aqui a precisão é algo muito importante. Bom, resultados. Esse recalque aqui, ele tem 2 anos. A primeira medição era 00, começou em janeiro de 2015 e foi até janeiro de 2017. Notem vocês que o máximo recalque ocorrido aqui
foi em torno de 2 milímetros, 20 milímetros, que daria 2 centímetros, e ocorreu aqui no pilar 148. Então, aqui nós conseguimos perceber que o recalque ele não está ocorrendo de forma uniforme. Então, o prédio está afundando de maneira diferente. Isso vai fazer com que ele comece a perder a sua verticalidade. E a velocidade de recalque. Né? Velocidade de recalque, se vocês observarem, nesses 2 anos, ela não estabilizou. Quando ela estabiliza, a curva passa a ser paralelo ao eixo X. Então, essa reta tem que ficar paralelo ao eixo X. Então, isso vai fazer com que ela fique, esse recalque, ele atingiu a sua constância. É o momento que, teoricamente, deve-se parar de realizar o recalque. Existem várias maneiras de mostrar através de tabelas, na qual eu não gosto muito, né? Mas aqui está mostrando o pilar 161 para o 159, ele está com a razão de rebaixamento de 1 para 982, esse vão tem 3,28, a inclinação em grau, 0 grau, 3 minutos e 30 segundos, ou em termo percentual, 0,102. Na hora que o encarregado da obra olha uma tabela igual a essa, ele tem muita certeza do que está acontecendo. Esse gráfico, ele tem uma grande vantagem, porque além de mostrar a inclinação, o ângulo de inclinação, nós também conseguimos visualizar o recalque diferencial. Esse pilar 161 está aqui com algo em torno de 7 milímetros e esse aqui está com algo em torno de 10 milímetros. Então, essa diferença aqui de 3 milímetros. Tá? Então, 3 metros com 3 milímetros, 1 milímetro para um lado ou para o outro, eu vou alterar a razão de rebaixamento. Então, o nivelamento tem que ser feito exatamente com altíssima precisão, equipamento sempre aferido, equipamento calibrado, tanto mira quanto nível. Tá? Só para evitar muito carregamento, não foi colocado aqui a inclinação da reta em termos percentual. O mesmo recalque, mostrando uma outra seção. E a maneira de apresentar mais simples é através do mapa hipossométrico, no qual os recalques estão representados aqui por linhas de isorrecalques, que erroneamente as pessoas gostam de chamar de curva de nível. Aqui não é curva de nível, são isorrecalques, no qual eu consigo visualizar os locais em função da coloração. Então, verde está de 8 a 18 e vermelho onde o recalque está maior. Então, notem bem aqui que eu tenho 2 pilares onde o recalque está maior. Agora, esse recalque está comprometendo a obra? Talvez. Nesse momento, ainda não. Por quê? Nós temos que analisar muito mais do que simplesmente o rebaixamento. Nós temos que ver a velocidade que esse rebaixamento está ocorrendo. Nós temos que olhar qual é o recalque diferencial entre esses pilares e qual está sendo a distorção angular, para depois falar se isso está sendo prejudicial ou não a essa obra. Bom, o que mais que vem por aí? Nós vamos fazer a classificação dos recalques, as causas do recalque, o cálculo da distorção angular, a distorção angular por tipo de construção e seus danos, ou seja, em qual tipo de estrutura, se é estrutura metálica, se é em concreto armado, quanto é que distorção pode ter para cada um, os cuidados que devemos ter para realizar o nivelamento geométrico, os erros oriundos no nivelamento geométrico, como compensá-los ou minimizá-los, o intervalo entre 2 campanhas ou entre medições, qual é esse intervalo imediato e os limites do recalque.
qual que é o recalque admissível, velocidade de recalque e quando interromper o recalque. Bom, pela atenção de vocês, muito obrigado. Não se esqueçam de inscrever-se no canal e falar o que vocês acharam da nossa palestra. Vai lá, curte, vai lá no YouTube, na Oportunidade de Valores. Tá? Caso tenha alguma dúvida, entre em contato comigo. Muito obrigado. Até a próxima.